Saudações, queridos amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Para Que Todos Saibam. Hoje é quinta-feira, 31 de outubro, estamos estudando a lição 5 e o tema de hoje, o testemunho dos samaritanos. Vamos orar para iniciar o nosso estudo de hoje. Querido Deus, te agradecemos por nos escolher, por nos chamar, por nos reunir para o estudo da Tua Palavra mais uma vez. Que o testemunho dos samaritanos estudado hoje possa falar a nós, nos ensinar as verdades que o Senhor quer nos ensinar, para que nós também possamos dar um bom testemunho do Teu nome, atraindo outros aos Teus pés. Em nome de Jesus, amém. O nosso pedido de oração hoje vem da irmã Dirce Conrad. Ela pede que orem pelos filhos dela, o Tiago, o Edivan, a Letícia, a Elaine, Késia e Júnior. Vamos orar, lembrar desses nomes, desses queridos nas nossas orações. E eu acrescento aqui também o nome do nosso irmão Antônio Carlos Guedelha. Ele disse que ontem, quarta-feira, estava começando um tratamento pesado para tratar um problema pneumológico. Problema para nós, meus irmãos. Para Jesus, em Jesus, há a solução. Oremos, portanto, por esses nossos queridos irmãos. Vamos ler agora João 4, versos 27 a 29 e responder que ação surpreendente a mulher samaritana tomou. A passagem bíblica diz que naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: "O que você está querendo?" Ou "Por que o Senhor está falando com ela?" Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: "Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo?" A lição diz o seguinte: a conversa de Jesus com a samaritana foi interrompida pela chegada dos discípulos. Embora surpresos por ele estar falando com uma mulher, eles não o questionaram. Em vez disso, insistiram para que Jesus se alimentasse. A mulher, entretanto, deixou seu cântaro de água e correu para a cidade, a fim de compartilhar o que acabara de vivenciar com Jesus. Agora, o que aconteceu após esse encontro e o que ele ensina sobre como o evangelho pode ser proclamado? Vamos ler João 4, versos 30 ao 42. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. E enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: "Mestre, coma." Mas ele lhes disse: "Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem." Então os discípulos começaram a dizer entre si: "Será que alguém trouxe algo para comer?" Jesus lhes declarou: "A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles." Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: "Ele me disse tudo o que eu já fiz." Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: "Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Voltando ao texto da lição, parece estranho que a história da conversão de muitas pessoas da cidade seja interrompida com comentários de Jesus sobre colheitas. Mas João queria nos mostrar como Jesus entendia o que estava acontecendo. Para ele, compartilhar o plano de salvação com uma mulher samaritana era muito mais importante do que comer. O propósito de Jesus era levar pessoas à salvação.
e ele aproveitou aquela ocasião para ensinar aos seus discípulos a urgência de compartilhar o evangelho com todas as pessoas, mesmo com aquelas que são diferentes de nós. Existem muitos pontos altos no evangelho de João, e certamente João 4, 39 a 42 está entre eles. Muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que contou: "Ele me disse tudo o que eu já fiz." Os samaritanos pediram que Jesus ficasse com eles. O resultado foi que muitas outras pessoas creram por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: "Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." João 4, 42. Quero que você vá até os comentários do vídeo de hoje e diga o seguinte: reflita sobre essa história e responda: quão poderoso pode ser o testemunho de uma só pessoa? Você é uma testemunha eficaz do que Jesus tem feito em sua vida? Vamos aos comentários de Ellen White para hoje. Os fariseus desprezaram a simplicidade de Jesus, ignoravam seus milagres e pediram-lhe um sinal de que era o Filho de Deus. Os samaritanos, porém, não pediram sinal, e Jesus não realizou nenhum milagre entre eles, a não ser a revelação dos segredos da vida da mulher junto ao poço. Entretanto, muitos o receberam. Em sua nova alegria, disseram à mulher: "Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Os samaritanos acreditavam que o Messias viria como o Redentor, não só dos judeus, mas do mundo. O Espírito Santo o havia anunciado por meio de Moisés como um profeta enviado por Deus. Por intermédio de Jacó, fora declarado que os povos se reuniriam em torno dele, e de Abraão, que nele seriam benditas todas as nações da terra. Nesses textos bíblicos, os samaritanos baseavam sua fé no Messias. O fato de os judeus haverem interpretado mal os últimos profetas, atribuindo ao primeiro advento a glória da segunda vinda de Cristo, levara os samaritanos a desprezar todos os escritos sagrados, com exceção dos que foram dados por meio de Moisés. Quando, porém, o Salvador desfez essas falsas interpretações, muitos aceitaram as últimas profecias e as palavras do próprio Cristo sobre o reino de Deus. O desejado de todas as nações, página 144. O Salvador ainda continua a fazer a mesma obra que realizou quando ofereceu a água da vida à mulher de Samaria. Aqueles que afirmam ser seus seguidores podem desprezar e evitar os excluídos da sociedade, mas nenhuma circunstância de nascimento ou nacionalidade, nenhuma condição de vida pode desviar seu amor dos filhos dos homens. A todo coração, embora pecador, Jesus diz: "Se você me pedisse, eu lhe daria água viva." Não devemos limitar o convite do Evangelho apresentando-o apenas a alguns poucos escolhidos que, em nossa opinião, nos honrarão se o aceitarem. A mensagem deve ser dada a todos. Onde quer que haja corações abertos para receber a verdade, Cristo está pronto a instruí-los. Revela-lhes o Pai e a adoração aceitável àquele que lê os corações. Para com esses, não usa parábola alguma. Como a mulher junto ao poço, ele diz: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." O desejado de todas as nações, página 145. Quando Jesus se sentou para descansar à beira do poço de Jacó, havia chegado da Judéia, onde seu ministério produzira pouco fruto. Havia sido rejeitado pelos sacerdotes e rabinos, e os próprios que afirmavam ser seus discípulos deixaram de perceber seu caráter divino. Estava desfalecido e cansado. No entanto, não negligenciou a oportunidade de falar a uma única mulher, embora fosse uma estrangeira, inimiga de Israel, que vivia abertamente em pecado. O Salvador não aguardava que congregações se reunissem.
Muitas vezes começava suas lições tendo algumas poucas pessoas em volta de si. Entretanto, um a um, paravam para escutar até que uma multidão, maravilhada e respeitosa, ficava ouvindo as palavras de Deus por intermédio do Mestre enviado do céu. O obreiro de Cristo não deve achar que não pode falar a poucos ouvintes com o mesmo fervor com que o faz a um público maior. Poderá haver uma única pessoa escutando a mensagem, mas quem poderá dizer até onde se estenderá a sua influência? Pouca importância, mesmo para os discípulos, parecia ter essa mulher de Samaria, para o Salvador gastar seu tempo com ela. No entanto, ele argumentou de modo mais fervoroso e eloquente com ela do que com reis, conselheiros ou sumos sacerdotes. As lições por ele dadas àquela mulher têm sido repetidas até os mais distantes lugares do mundo. O Desejado de Todas as Nações, páginas 145 e 146. É o que eu já disse aqui, meus irmãos, e repito, não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade de testemunhar do amor de Jesus. Aguardo você amanhã para encerrarmos a lição 5. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.